Olá pessoal, aqui é o professor Davidson Santana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. E neste vídeo nós vamos falar sobre a influência dos parâmetros nos gráficos das funções trigonométricas que tem esse formato aqui, tá? Y igual a A mais B vezes seno de Cx ou Y igual a A mais B vezes o cosseno de Cx. Praticamente nesse vídeo trarei dois exemplos onde as funções que serão abordadas têm esse formato aqui, o primeiro formato, tá? Baseado na função seno de x, tá certo? Mas todas as conclusões que forem tiradas aqui para essa função que tem esse primeiro formato também pode ser levada também para a função que usa a função cosseno como base, beleza? Então vamos aqui analisar o primeiro parâmetro, que é o parâmetro A, tá certo? Que é o termo independente aqui. E eu trouxe como exemplo a função y igual a 1 mais seno de x. Então, essa função aqui, ela utiliza a função seno como base, tá? E já deixo logo de cara aqui uma observação importante. Para nós encontrarmos o período para funções que tem esse formato aqui, um dos dois formatos apresentados no início desse vídeo, sempre vamos utilizar a seguinte relação aqui. O período, né, o Pzinho, vai ser 2π dividido pelo módulo do coeficiente C. O coeficiente C é esse que está aqui dentro do argumento da função, multiplicando o x, tá? Sempre vamos pegar aqui o módulo. Então, logo de cara, nessa função aqui, o coeficiente C, ele vale 1, tá certo? Com isso, o período dessa função vai ser quanto? 2π dividido pelo módulo de 1. Módulo de um número é o valor do número sem um sinal, então módulo de 1 é igual a 1. Então, 2π dividido para 1 dá 2π. Pois bem, então o período dessa função aqui vai ser também 2π. O que é que eu vou fazer aqui inicialmente? Primeiro eu vou traçar o gráfico da função seno de x, tá? Para depois compará-lo com o gráfico da função 1 mais seno de x. Então, se você não lembra como é que é o formato da função seno de x, vou deixar aqui no card, tá? O vídeo anterior que fala como encontrar o gráfico da função seno de x em mais detalhes. Eu tenho aqui o zero, tá? No eixo x. E tenho um intervalo de 0 a 2π. Então, vou pegar esse intervalo de 0 a 2π e vou quebrar ele aqui no meio, vou partir no meio. Então, faço a média aritmética aqui entre 0 e 2π. E eu vou encontrar π radiano. Novamente, eu pego agora os dois intervalos encontrados, 0 a π e de π a 2π. Vou partir no meio novamente. Então, de 0 a π, fazendo a média entre eles, média aritmética, vou encontrar π sobre 2, e de π a 2π, fazendo uma média aritmética entre eles, vou encontrar 3π sobre 2. E traçando aqui o gráfico da função seno de x, o que é que eu vou encontrar? Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 vale 1, seno de π vale 0, seno de 3π sobre 2 vai valer aqui menos 1, e o seno de 2π é 0. Então, fazendo o traçado leve aqui da função seno de x, vou deixar ela aqui tracejada, tá? Porque o que eu quero dar destaque é essa função aqui, 1 mais seno de x. Como é que eu obtenho o gráfico dessa função? Simples. Eu vou utilizar os mesmos pontos críticos lá do ciclo trigonométrico, que são os arcos de eixo. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Só que agora a gente vai proceder da seguinte maneira. Eu vou calcular o seno de cada um desses valores aqui, tá certo? De cada um dos 5 arcos de eixo. Porém, eu vou somar 1 ao seno de cada um deles. Seno do 0 é 0, só que 0 mais 1 dá 1. Então, marquei 1 aqui, beleza? Agora, x valendo π sobre 2. Então, seno de π sobre 2 vale 1. Só que 1 mais 1 dá 2. Então, somei 1 aqui a 1 e obtive 2.
Seno de π é 0, 0 mais 1, 1. Então, marquei aqui 1 no meu gráfico. X valendo 3π sobre 2, então o seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1, tá? Menos 1 mais 1 vai dar aqui 0. Seno de 2π dá 0, 0 mais 1, e vamos encontrar aqui 1. Marquei os pontos, agora eu vou tracejar aqui o gráfico. Esse vermelho aqui é o gráfico de 1 mais seno de x. Primeira coisa que a gente vai perceber, o período de 1 mais seno de x, como nós já havíamos constatado, vai ser 2π, tá? Não mudou nada aqui horizontalmente, apenas a gente percebe que como eu somei 1 ao seno de x, o gráfico ele foi suspenso uma unidade, tá? Então ele foi puxado aqui para cima uma unidade. Então cada imagem seno de x subiu uma unidade. Uma observaçãozinha aqui, em relação à imagem da função 1 mais seno de x. A imagem de 1 mais seno de x, ela vai variar de 0 até 2, tá? Vai variar de 0 até 2. Na prática, se você quisesse fazer isso aqui rapidamente, basicamente o que é que você iria fazer? Esse daqui é o intervalo que é a imagem de seno de x. Como eu somei 1 ao seno de x, eu somo 1 a cada um deles aqui, ó. Somando 1 a cada um, o que é que eu vou acabar encontrando? Que a imagem de 1 mais seno de x vai ser o que aqui? Menos 1 mais 1 dá 0, 1 mais 1 dá 2. Então, o que a gente já tinha constatado aqui no gráfico, beleza? Bora lá para o segundo exemplo desse vídeo. Y igual a menos 1 mais seno de x. Para calcular o período, eu vou utilizar a relação que o período é 2π dividido pelo módulo do parâmetro c. E novamente perceba que o parâmetro c aqui nessa função vale 1, logo o período dessa função vai ser 2π dividido pelo módulo de 1, e vai ser 2π, tá? Então vou traçar aqui o gráfico de seno de x, e para fazer a comparação com menos 1 mais seno de x. Então vamos marcar aqui 0, 2π já está aqui, pego de 0 a 2π, divido no meio, eu obtenho π, de 0 a π divido no meio novamente, e o que eu vou obter aqui vai ser π sobre 2, de π a 2π divido no meio novamente, eu encontro 3π sobre 2. Então vamos traçar aqui o gráfico de seno de x. Vamos agora entrar em ação para traçar o gráfico de menos 1 mais seno de x. Então bora lá. Começando aqui com o x igual a 0, o seno do 0 é 0, 0 menos 1 vai dar menos 1. Então já vou traçando aqui menos 1. Fazendo agora o x igual a π sobre 2, seno de π sobre 2 dá 1, tá? 1 menos 1, eu vou obter aqui 0. X agora igual a π, seno de π é 0, 0 menos 1 vai dar menos 1. X agora igual a 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1, tá? E menos 1 mais menos 1, o que é que eu vou obter aqui? Vou acabar obtendo menos 2. Então, menos 2 aqui. Por fim, x igual a 2π, tá? Seno de 2π é 0, 0 menos 1 vai dar menos 1. Tá aqui. Então, ligando os pontos. Esse é o gráfico da função seno de x rebaixado uma unidade, ou seja, é o gráfico de seno de x puxado uma unidade para baixo. A imagem dele varia aqui, ó, pegando o valor
mais alto, que é 0, e indo até o valor mais baixo, que é menos 2. Então o gráfico dessa função aqui, tá? Ele indica qual é a nossa imagem da função, que vai ser de menos 2 até 0, tá? A amplitude não muda, tá certo? É 1, de 0 a menos 1 é 1, de menos 1 a menos 2 também é 1, tá certo? E o período é o mesmo da função seno de x. Portanto, esse parâmetro A aqui, nesse tipo de função que se baseia na função seno, ele apenas desloca o gráfico para cima se o A for positivo e desloca o gráfico para baixo se o A for negativo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Avalie esse meu vídeo aqui deixando o teu like, e se você não for inscrito, inscreva-se e até o próximo vídeo. Muito obrigado.